nosso telespectador e ouvinte, o exército israelense acaba de divulgar o nome dos 13 reféns. Fique conosco, Luca, eu vou passar agora o nome dos 13 reféns que foram liberados pelo Hamas e acabam de cruzar a passagem de Rafah. São, atenção para os nomes: Margalit Moses, Adina Mosh, Daniele Aloni e sua filha Emília Aloni, Doron Asher e suas filhas Raz e Aviv, Hannah Katzer, Keri Munder e seu filho Ohad Munder, Ruth Munder, Yafá Adar e Hannah Perry. Então, o filho Ohad, Ruth Munder, Yafá Adar e Hannah Perry estão aqui. Nós estamos observando que são todas mulheres e crianças. Tem ali no último, embaixo à direita, está tampando a imagem. São todas mulheres, menos mal, pelo menos, o que eu digo é o seguinte, você minimizar os riscos. Já tem 13 que foram recuperados, já é alguma coisa. São 13 vidas importantes que estão sendo liberadas. Então, a meu ver, andou bem o governo de Israel ao fazer esta negociação. Ana Beatriz quer fazer uma pergunta para você, Luca Bassani, correspondente internacional do Linha de Frente, direto de Munique. Ana Beatriz. Oi, Luca, boa noite. Nós estamos aqui, acabamos de ver a identidade das pessoas que foram resgatadas. E a minha pergunta, na verdade, é se existe alguma informação sobre o estado de saúde dessas pessoas. Porque ao longo desses dias a gente ficou muito confuso sobre o que realmente estava acontecendo com os reféns lá em Gaza. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: a gente já tem alguma informação sobre o estado de saúde dessas pessoas? Tanto as que já estão aí em Israel quanto os reféns que ainda estão em Gaza? Olha, Ana, boa tarde a você. Uma pergunta extremamente importante, porque a gente está tratando, como a gente viu nas fotos agora, de pessoas vulneráveis, muitos idosos e muitas crianças. Então, essas pessoas, muitas delas provavelmente necessitavam de medicamentos. Nós sabemos o estado de saúde delas antes da guerra, antes de serem capturadas. Se alguma delas tem alguma doença crônica, se fazia uso de algum tipo de medicamento diário. Então, a gente sabe que há um certo cuidado por parte dos terroristas aos reféns, porque eles são como se fosse um prêmio para os terroristas, são um valioso objeto de troca, uma moeda de troca. Então eles recebem até que uma certa quantidade de comida, recebem os cuidados médicos necessários, mas obviamente que é uma situação de grande tragédia você estar em um cativeiro dentro da faixa de Gaza enquanto uma guerra está em curso. Obviamente que este atendimento médico ele vai acontecer pelas forças internacionais, por todas aquelas organizações humanitárias que estão dentro do Egito, nas proximidades da fronteira de Rafah, inicialmente, e depois eles seguirão diretamente a Israel, onde nós sabemos que é um país muito moderno, muito desenvolvido nas questões sanitárias e tem, obviamente, vários hospitais muito modernos para fazer todos os tratamentos, todos os exames necessários e passar para a sociedade, para os familiares principalmente, qual é o real estado de saúde dessas pessoas. Esperamos que todos estejam bem. É importante a gente mencionar que ao longo desses 45 dias de guerra, o Hamas, em diversas ocasiões, veio a público dizer que reféns morreram por conta dos bombardeios israelenses. Em alguns momentos falavam que até mesmo 50 pessoas já teriam morrido por conta dos próprios bombardeios de Israel, algo que não foi confirmado e só será confirmado uma vez que essa guerra acabar e, de fato, 50 reféns a menos não forem libertados por estarem mortos, infelizmente. É algo que sempre nós tratamos no mundo da suposição, porque quando a fala vem do Hamas não podemos acreditar de maneira alguma 100%, são informações que devem ser verificadas e esperamos sempre todas essas confirmações das equipes de milhares de jornalistas que estão em Israel e também nas proximidades da faixa de Gaza para fazer essas checagens de maneira inicial. Agora vai ser um processo longo, afinal são 13 vítimas, além dos outros 11 asiáticos que também devem seguir para Israel, porque lá residiam, então devem ter também todo o direito de receber esse auxílio. E também amanhã esperamos ver se serão mais 13 reféns, mais 12, dependendo de como ficou o cálculo do Hamas com Israel durante as negociações. Continuamos com imagem à direita, imagem em Israel é à noite, nós estamos falando de Israel, são 19 horas e 33 minutos, a chegada dos reféns em Israel. Ainda não se tem informações
acurada sobre o estado de saúde deles. Mas, Luca, é interessante, olhando, ninguém está dizendo isso, não está escrito. Isso é puro feeling, e com base em conhecimento e informações que a gente tem de Israel. Essas pessoas, me parecem, tem 3 crianças, pessoas idosas, ninguém com relação direta com o histórico do conflito, com o histórico de isolamento dos palestinos. Me parece até um público que não tem nada a ver com os ultra-ortodoxos de extrema-direita, que querem, muitas vezes, até a expulsão de todos os palestinos da região. Parece o pessoal mais da linha de esquerda, são pacifistas. Aqueles que moram próximo à faixa de Gaza, em geral, são pacifistas. E me parece que essa é a grande contradição do ataque terrorista do dia 7 de outubro. Os colonos ultranacionalistas que estão em assentamentos ilegais na Cisjordânia, armados, muitos deles atacando trabalhadores palestinos, não foram incomodados. Mas essas crianças, 3, 4 crianças ali, pessoas idosas que não oferecem nenhum mal, nem politicamente, nem operacionalmente, é que estão pagando esse alto preço. Eu queria te ouvir, mas antes, Luca, eu preciso ler a nota das Forças de Defesa de Israel, Israeli Defense Force, IDF. As Forças de Defesa de Israel, a IDF, né, IDF, e as forças ISA estão atualmente com os reféns libertados. Então já estão com os reféns. Os reféns libertados foram submetidos a uma avaliação médica inicial dentro do território de Israel. Eles continuarão a ser acompanhados por soldados das forças de Israel enquanto se dirigem aos hospitais israelenses, onde se reunirão com suas famílias. As forças de defesa de Israel saúdam e abraçam os reféns libertos, assim que eles entraram e retornaram para sua casa, e em breve estarão com suas famílias. As forças de defesa de Israel, juntamente com todo o sistema de segurança israelense, continuarão operando até que todos os reféns, se isso for possível, claro, retornem para casa. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel reitera, o porta-voz, a importância de ter paciência e sensibilidade durante este período, por respeito aos reféns que foram libertados, aos que ainda não foram libertados e às suas famílias. Então, Luca Bassani, refletindo pelo lugar sobre essa impressão que eu tenho dessa contradição de serem vitimados justamente aqueles que seriam mais favoráveis ao processo de paz com os palestinos, pelo perfil que estamos olhando, ou crianças que não têm a menor noção da história desse conflito. E me parece que se foi feita uma avaliação inicial do estado de saúde, aparentemente não existe nada tão grave assim, pelo menos essa é a nossa esperança. Luca Bassani. É isso mesmo, Capê. Se nós observarmos o sul de Israel, lá nas proximidades da faixa de Gaza, nós temos vários kibbutzim, né, que é o nome dado, o plural aos kibbutz, né, que são comunidades, muitas delas com princípios até mesmo que partem do socialismo, de viver de maneira coletiva, onde todo mundo produz e compartilha aquilo que produz, aquilo que faz, né, todo mundo toma conta dos filhos dos outros, cozinham também de maneira sempre harmônica com aquelas comunidades. Então são pessoas que politicamente tendem sempre mais à esquerda, tendem sempre mais às questões progressistas, pacifistas, se assim podemos dizer, e que são favoráveis muitas vezes à solução de 2 estados, ao processo de paz, ou até mesmo contrários aos assentamentos dos colonos israelenses que acontecem de forma ilegal na Cisjordânia. E quando a gente vê que essas pessoas que poderiam ser facilitadores do processo de paz, porque politicamente também tem uma voz dentro de Israel, também tem direito ao voto em Israel, e essas são vitimadas pelos atos terroristas. O Kibbutz Berri, que temos lá no sul de Israel, perdeu cerca aí de 25% dos seus moradores, foram assassinados pelo Hamas, muitos deles de maneira extremamente cruel, com pessoas que foram completamente carbonizadas, outras foram esquartejadas. Então uma situação extremamente contraditória, e mostra que esta suposta causa do Hamas, ela tenta sequestrar a legítima causa palestina por ter um Estado e colocar
toda a questão palestina em torno do fundamentalismo islâmico, que é representado por grupos minoritários, grupos pontuais de radicais que querem a extinção do Estado de Israel. Então a gente vê que é um desvirtuamento daqueles valores, uma situação que não representa a causa legítima do povo palestino, que luta por um país que deve ser chamado seu, e o Brasil, através dos seus corpos diplomáticos, sempre também defendeu a solução de 2 estados, mas isso também deixa claro que com o Hamas não dá para negociar, porque não tem escrúpulos, eles também não fazem essa distinção entre aqueles que podem ser possíveis aliados internamente em Israel e outros que são membros do exército, eventualmente até inimigos, mas é uma questão extremamente complexa e que apenas ressalta essa hipocrisia que também está representada pelo Hamas. Agora a pergunta vai ser da Mônica Rosenberg. Eu queria que você, em 20 segundos, só comentasse essa minha reflexão, na sua opinião. O grupo extremista terrorista Hamas e seus pelo menos 17 braços terroristas atuam diretamente contra os interesses do povo palestino e contra os interesses da maior parte da população de Israel, que sonha com o processo de paz e se preocupa com o bem-estar dos palestinos. E eles alimentam, na verdade, os sonhos expansionistas da ultradireita radical de Israel, que também se aproveita disso. São os extremistas de ambos os lados quem leva vantagem desse fundamentalismo islâmico, que na verdade é um desvirtuamento pecaminoso, bandido e cruel da santa religião do Islã. É uma retroalimentação dos radicalismos. De um lado, do radicalismo político dos assentamentos ultra-ortodoxos na Cisjordânia, e do outro, o fundamentalismo islâmico cruel, que já deixou milhares de vítimas em todo o mundo com seus atentados terroristas, e, neste caso, realmente não faz nada para ajudar a causa palestina, muito pelo contrário. Vemos que até agora mais de 14 mil pessoas, segundo as fontes da faixa de Gaza, morreram, grande parte delas civis, mais de 40% crianças. Então, o que essa guerra, o que esse atentado terrorista contra o povo de Israel ajudou a causa palestina? Agora estamos falando mais sobre ela. Realmente, precisamos, como comunidade internacional, principalmente as lideranças que têm capacidade, arrumar uma solução pacífica e diplomática para esse conflito, mas ao mesmo tempo a gente vê que o Hamas jamais poderá representar de fato os palestinos, que merecem uma liderança muito melhor, muito mais digna. Luca Bassani, estamos aqui com a Mônica Rosenberg. Ela é uma pacifista, ela apoia, juntamente com seu pai, Luiz Paulo Rosenberg, o processo de paz, o entendimento com os palestinos. Ela vai fazer uma pergunta e eu pediria a você que fosse sintético, porque nós estamos com a Priscila Youssef para entrar, que ela vai ser entrevistada e você vai acompanhar essa entrevista também. A Mônica vai perguntar e eu quero uma resposta sua, na medida do possível, sintética. Claro, claro. Luca, claro que todos nós queremos a paz e o que nós buscamos é exatamente que as pessoas possam retomar as suas vidas e voltar a viver em paz com todos esses países árabes que estão à volta de Israel. Como é que você enxerga essa retomada de uma vida normal para essas idosas, para essas jovens que viram pais sendo assassinados, filhos sendo assassinados, amigos sendo assassinados, que foram violentadas em todos os jeitos? Como que a saúde mental dessas pessoas, a partir de agora, pode ser tratada e se existe esperança? Eles foram liberados, mas será que eles vão poder voltar a ter uma vida normal? Esse processo de paz que está começando, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas a participarem de uma vida em paz? Olha, Mônica, essa é uma questão extremamente crucial para ser discutida, porque os traumas psicológicos causados nessas pessoas, eles são profundos e provavelmente são para sempre. A gente sabe que muitas delas que foram levadas como reféns acabaram vendo parte de suas famílias assassinadas, parte de seus amigos, das suas comunidades, nos kibbutzim também assassinados ou violentados. Então, são imagens que jamais vão sair da cabeça dessas pessoas. Também não sabemos o que elas viram na faixa de Gaza, ou em que condições estavam mantidas presas, mantidas reféns. Então, é um trabalho psicológico que vai ter que ser feito de maneira minuciosa pelos médicos israelenses. A gente espera que essas crianças, principalmente, não tenham nenhum trauma para o resto da vida, assim como todas essas vítimas sejam ajudadas por todo o resto da sua vida para tentar superar esse trauma. É importante também trazer a conscientização, mostrar principalmente para aqueles que estão fora de Israel o que aconteceu, para deixar claro quem é o Hamas, quem é Israel, quem é a IDF, o que representam cada uma dessas facções, cada um desses grupos, para que não haja também a confusão ou também as falsas equivalências, como a gente tem visto muito na atualidade.
Luca Bassani, inclusive, eu já participei de negociação de vítimas de sequestro, numa época aqui no início da década de 2000, quando explodiram os sequestros, principalmente no estado de São Paulo, e o trauma é indelével. Inclusive, uma das vítimas de sequestro, que eu participei da negociação, veio a por fim a própria vida depois de ter voltado para a sua família. A gente torce para que essas vítimas de sequestro consigam superar os traumas e também aqueles que perderam seus entes queridos, sobretudo perderam seus filhos ou eventualmente pai, possam de alguma forma viver o seu luto, porque provavelmente estão em choque até hoje.